Atenção você, estudante que fará a prova do Enem a partir deste domingo. Nós vamos entrevistar neste momento o professor Cássio Luigi, especialista no Exame Nacional do Ensino Médio, que dará dicas importantes para vocês. Cássio, é um prazer receber você para falar sobre esse assunto que é a pauta do momento e que é muito importante, né, Cássio? Bem-vindo. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem com você? Boa tarde aí para os ouvintes, para os telespectadores do Por Dentro de Tudo. Eu espero que vocês possam ficar um pouco mais tranquilos depois desse bate-papo de hoje. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente aí com o coração a mil, pensando como é que vai ser esse Enem em 2020, que já está acontecendo em 2021, né? É verdade. Vamos só falar um pouquinho do currículo. Cássio Luigi é historiador formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, ministra aula de História em cursinho pré-vestibular em BH e Lagoa Santa e também é especialista no Enem. Na internet, o professor ficou conhecido ao ser filmado fazendo voadoras em sala de aula. Antes da gente entrar no assunto do Enem, eu queria, antes de iniciar, como que surgiu essa questão das voadoras, Cássio? Então, olha que interessante. Na verdade, um professor que dá voadoras não é algo muito normal, né? Então, acho que por isso que chamou tanta atenção e chocou tantas pessoas. O que acontece é que isso é algo que eu já fazia na sala de aula desde o início do ano passado, desde o início de 2019, na verdade. Eu sempre motivei os alunos a lutar contra os concorrentes através das boas notas, através da disciplina, se empenhando mais do que os outros, né? Uhum. E aí, um dia, na véspera da prova, eu falei para eles, gente, vocês vão acabar com os concorrentes, vão dar porrada nos concorrentes, vão partir para cima. E os meninos começaram a gritar, e eu fui na empolgação e dei uma voadora. E um deles gravou, e o que acontece é que circulou nos grupos de WhatsApp do cursinho, e todas as salas que eu entrava, eles pediam para eu fazer. E aí acabei ficando conhecido lá internamente, assim, né, como professor. Viralizou. Inicialmente foi uma coisa bem fechada ali dentro do pré-vestibular que eu trabalho. Mas esse ano, o que acontece é que a gente teve que externalizar o que a gente fazia na sala de aula. Nós fomos para a internet por causa da pandemia e outras pessoas viram, acharam interessante. E eu estou aqui falando com você agora, eu acredito que seja em grande parte por causa disso, né? Acabou me dando uma visibilidade bem interessante. E eu adorei, na verdade, a minha cara. Olha aqui a minha camiseta, ó. Faz uma cara de guerreiro e tem voadora. Deixa eu mostrar para você. Que bacana. Virou um marketing, né? Foi uma forma que você encontrou diferente para poder incentivar os alunos, né? É verdade, o professor de cursinho ele tem essa característica de buscar métodos inovadores, de fazer coisas divertidas. Sim. Eu já vi uma porção de coisa por aí. Gente que joga chapéu, gente que leva berrante para a sala, outros vão fantasiado. Tem um amigo meu que já foi fantasiado de Power Ranger. E a maneira como a gente encontra realmente torna a aula mais atrativa, mais divertida, porque afinal de contas o ano de pré-vestibular é um ano de muita tensão, é um ano de muita seriedade. Então, se a gente ficar ali tenso o tempo inteiro, ninguém suporta, né? É importante ter esse equilíbrio e essa diversão também. A gente tenta trazer isso, tenta trazer esses métodos aí para ser mais atrativo mesmo. Isso. Parabéns pelo seu método aí, foi bem legal, bem diferente. Então vamos para o assunto, Muito Cássio. Obrigado. Foi espontâneo, foi legal. Cássio, nós acompanhamos nas últimas semanas vários debates sobre o Enem, né? Pedidos de adiamento do exame, enfim, a prova será realizada. Qual que é a sua opinião sobre essa questão, essas polêmicas? Isso afeta ou não afeta o aluno? Vamos lá, então. A prova será realizada até o momento. Nós estamos há 3 dias, mas algumas cidades ainda têm a chance de cancelar o Enem. Importante deixar isso claro. Ontem, por exemplo, Manaus já declarou que não vai ter Enem. Sim. Né? O Alexandre Lopes, que é o presidente do INEP, ele já se posicionou dizendo que não vai adiar o Enem de forma nenhuma. Se não for possível realizar a prova aí nas datas previstas, infelizmente o Enem vai ter que ser cancelado e os candidatos vão ter que fazer o Enem em 2021. Qual é a minha opinião a respeito disso? Eu fico muito triste de ver o Enem sendo cancelado. Eu acredito que tem cidades que não estão em estado de alerta e que têm condições de fazer o Enem. Sim. E eu acho muito injusto com os estudantes que se prepararam durante tanto tempo ver a prova sendo cancelada e jogar aí o empenho de um ano inteiro. Eu não vou dizer jogar fora, né? Conhecimento a gente não joga fora, mas carregar essa tensão de 2020 para 2021 não vai ser algo legal para esses estudantes. Sim. O que eu acho mais saudável é que aquele estudante que não está sentindo confiança, está com medo de ficar ali na sala 4, 5 horas com outras pessoas, ainda que usando máscara, ainda que mantendo um distanciamento,
eu acho que esse estudante pode ficar em casa e aguardar mais alguns meses, até o final desse ano, né, 2021. Acredito que as questões aí relacionadas à vacinação já vão ter sido resolvidas. Então, para quem se sente seguro, eu acho legal que tenha o Enem. Agora, para quem está muito inseguro, com muito medo, pode ficar em casa. Tá? Se a pessoa quer fazer o Enem, é importante lembrar isso já nesse momento. Se a pessoa quer fazer o Enem, mas ela está nesse momento com sintomas de Covid, gente, não vai, pelo amor de Deus, vai sair por aí contaminando os outros. Você pode solicitar lá na página do INEP, no mesmo endereço, no mesmo portal onde você consulta o seu local de prova, tem uma aba lá disponível para solicitar o adiamento do seu Enem. Aí você pode fazer na reaplicação que acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro. Então, eu acho muito interessante manter o Enem, sim. Eu não ficaria feliz se o Enem fosse totalmente cancelado, não tendo uma compaixão, né, uma solidariedade com as percas da pandemia, mas para que a gente não tenha percas nesse outro lado, né, de quem se empenhou para fazer o Enem agora em 2020. Mas até a questão das reaplicações, a gente está acompanhando e algumas cidades já tem uma polêmica também que podem não acontecer, né? Então, assim, a polêmica é atrás de polêmica em cima desse tema, né? Na verdade, assim, o que a gente já tem previsto desde o início, na verdade, desde o início não, mas desde que o Enem foi adiado, né? O Enem aconteceria em novembro. A gente tem as datas do Enem normal, o Enem tradicional, né? Que é agora dia 17 e dia 24 de janeiro. E aí a gente já tinha as datas posteriores para o Enem digital, que é uma das maiores novidades desse ano, que não tem nada a ver com pandemia, que é dia 31 e 7 de fevereiro. Sim. E sempre acontece uma segunda aplicação do Enem, que é o Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade. E nessas datas do Enem PPL, as pessoas que tiverem problemas com o Enem digital, por exemplo, se tiver um apagão, se os computadores não funcionarem, lembrando que o projeto piloto, né, então está sujeito a acontecer bastante coisa. Se acontecer algum imprevisto, essa pessoa pode repetir o Enem junto com o Enem PPL. E aí, nesse caso, nós fomos surpreendidos recentemente, porque essa notícia é bem recente, de que quem estivesse com sintomas de Covid poderia solicitar, se comprovada a doença, e outras doenças infecciosas também, contagiosas, você pode solicitar o adiamento para fazer junto com o PPL. Agora, em relação a cidades particulares adiarem o Enem totalmente, isso, assim, até o momento não foi apresentada essa possibilidade. Ou vai ter o Enem agora, ou o Enem vai ser cancelado. Até o momento que a gente tem de informação é isso. Mas é complicado porque a gente está num período assim tão difícil em relação à Covid agora em janeiro, né? Talvez não sei, mas talvez não seria o momento ideal agora, ou poderia ter sido feito antes, um pouco quando estava mais tranquilo. Esse assunto é muito polêmico, vamos dizer assim, né? Mas as pessoas são preparadas para isso, né? Para poder analisar todo esse cenário, né, Cássio? Eu entendo o seguinte, assim, na minha opinião, eu acho que a gente não tinha como prever que ficaria pior. É verdade. A gente achou que já tinha afundado o máximo e tá aí essa segunda onda que tem atingido muitas pessoas, né? Muitos conhecidos meus, por exemplo, não chegaram nem perto da Covid lá no mês de junho, julho, e agora estão aí contraíram a doença ou estão com parentes em casa. Mas ainda assim eu defendo que a aplicação do Enem aconteça. Eu acho que acho não, né? Tenho certeza disso. Se as medidas de segurança forem tomadas da maneira como tem que ser, o distanciamento ali durante a prova, os candidatos manterem a máscara, tem que manter a máscara, né, gente? Se não manter, está sujeito à desclassificação. Eu acho que o risco de contaminação, assim, será mínimo e o Enem tem que acontecer. Eu acho injusto com quem se preparou tanto. Não, beleza. Então, falando sobre o Enem, quando a gente já fala na palavra, muitos já pensam na redação, né? Muitos professores acreditam que o tema Covid não vai cair desse ano. Até para evitar polêmica mesmo. O que você acha sobre isso? Exatamente. O Enem não é uma prova que gosta de se envolver em polêmicas. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem que não vai cair nada sobre pandemia. Eu não posso afirmar isso para vocês, porque a prova do Enem ela é fechada mais ou menos em abril. Em dezembro, janeiro, fevereiro, esse assunto de pandemia ele já estava corrente, né? Estava ainda muito distante, lá na China, as pessoas ainda estavam fazendo muita piada aqui no Brasil, achando até que era brincadeira, que isso jamais chegaria aqui, mas era um assunto que já estava aparecendo na mídia. Sim. Pode aparecer uma questão ou outra falando sobre esse assunto? Claro que pode.
E nós temos, assim, vários momentos históricos, por exemplo, né, da minha área que é história, a gente tem vários momentos históricos de pandemias e de situações similares. O Enem adora isso, né? Fazer esse espelho de situações do presente com situações do passado. Então, pode aparecer nesse Enem, pode aparecer nos próximos. Agora, em relação ao tema da redação, eu acho muito pouco provável. O tema da redação normalmente é um tema mais neutro. Para você ter ideia, com base em algumas informações que eu vi, e também com a opinião de alguns colegas, eu estou apostando muito no tema tabagismo. Então, é um tema totalmente neutro para esse tipo de situação polêmica da atualidade, e eu acho muito pouco provável de cair. E eu pesquisando também, eu percebi que também tem temas sobre educação, empreendedorismo é super bacana também, né? Então, assim, esses também não estão descartados, né? Você tem algum palpite, assim, além do tabagismo, você tem algum outro palpite que possa? Bom, eu acho que eu estaria sendo muito redutivo se eu desse vários chutes aqui, vários palpites, mas temas neutros têm probabilidade maior de cair. E assim, temas em relação à educação híbrida podem aparecer. Sim. E aí a gente acaba conseguindo relacionar com a pandemia também, né? Mas a educação híbrida, ela já vem sendo discutida, essa educação mista, uma parte em casa, uma parte no colégio, isso já é um tema recorrente por causa da proposta do novo ensino médio, né? O novo ensino médio que começa a ser implementado em São Paulo esse ano e nos próximos anos, provavelmente, os outros estados também devem aderir. Esse ensino médio em que o aluno tem uma parcela de ensino de disciplinas obrigatórias, outras optativas, né? Isso já no ensino médio, esse formato que a gente usa mais ou menos aí nas universidades. Então, essa questão do ensino híbrido é um tema possível também. Tá faltando só 2 dias para a prova, cara. Para aquele estudante que está desesperado neste momento, qual que é o conselho que você daria e o que dá para fazer neste momento? Acalma o coração, esse é o principal conselho que eu posso deixar. Se você estudou, não tem motivo para não ser aprovado. É importante lembrar disso, né? O Enem não é um bicho de 7 cabeças. O Enem é uma prova extensa, é uma prova cansativa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, se você teve um preparo adequado, se você dedicou horas de estudo, você vai ser aprovado na universidade que você quer, depois com o SISU, com ProUni, com o FIES, né? Você vai conseguir. Então fica tranquilo, o nervosismo não pode te atrapalhar. Agora, para você que postergou, que não estudou como deveria, a gente sabe, né, quando a gente não estudou o quanto devia, algumas pessoas desistiram quando a quarentena foi iniciada. Para esses eu ainda digo, faça o bom Enem, se esforce, quem sabe? Mas se não der certo, não é o fim do mundo, não é verdade? A gente tem Enem todo ano, e a previsão aí do INEP é de que nos próximos anos a gente tenha mais de uma aplicação por ano. Que coisa maravilhosa. Né? Eu amo ouvir isso, que o Enem vai acontecer várias vezes ao ano, e algumas pessoas já falaram comigo, poxa, mas você não tem medo? Você é professor de cursinho, e se o cursinho acabar? Eu não acho que o cursinho vai acabar jamais. E o Enem ser aplicado várias vezes ao ano, ele ia resolver, assim, inúmeros problemas. Justamente essa tensão que atrapalha tanta gente, esse nervosismo. Muita gente fica tensa, né? Porque só uma vez no ano, se não der certo, eu vou ter que esperar até o ano que vem. E o Enem aplicado várias vezes vai possibilitar isso, né? Não deu certo em janeiro, eu tento de novo ali em abril. E é isso aí, a vida é assim, né? Cheia de desafios, mas se você se prepara, você vence os desafios. Então, se eu tivesse que deixar um recado para você que está aí me ouvindo, seria isso. Vai com tudo, dá voadora no seu concorrente que você é capaz. Isso aí. Com relação às medidas da Covid, que são necessárias e obrigatórias, você acha que a maioria dos alunos já estão adaptados a essa nova realidade? Ou isso pode ser um dificultador? Por exemplo, usar máscara, ter que usar esses acessórios que agora, nesse momento, são obrigatórios. A gente teve um ano inteiro para treinar, não é mesmo? Teve que fazer caminhada, ir à padaria. Quem foi para academia teve que fazer academia de máscara. Então, assim, eu espero que ninguém seja pego de surpresa por não conseguir usar máscara. O conselho que eu tenho dado é o seguinte, pega uma máscara que você já está acostumado, que você sabe ali que não vai te incomodar tanto, porque às vezes você vai querer comprar uma máscara nova para usar no dia do Enem, e essa máscara não tem nada a ver com o que você usa no seu cotidiano, e aí pode te causar, sim, um problema, porque você tem que ficar o tempo inteiro de máscara, da hora que entra no portão até a hora que sai. Então não é só na sala de aplicação, é o tempo inteiro você está sendo vigiado. É igual com o celular, por exemplo. As pessoas não podem sair da sala e ligar o celular, tem que deixar o local de provas.
só do portão para fora. E a máscara vai ser a mesma coisa. Se você sai da sala, tira a máscara e alguém te pega no corredor, você pode aí correr o risco de ter a sua prova anulada. Então, fique atento com isso. Mas, assim, além da máscara, o que a gente tem aí como medida? O distanciamento, provavelmente Sim. as salas vão estar com um espaçamento maior, devem ser medidas a temperatura, fornecimento de álcool em gel na entrada, se caso você queira, leve o seu também, né? Para reforçar aí a sua segurança. Mas não se recuse a deixar com que meçam sua temperatura, nem nada disso, né? E acho que vai ser bem tranquilo. E que cheguem um pouquinho com antecedência, né? Porque todo ano é a mesma coisa, aquele drama que a gente assiste, né? Quem quer aparecer na televisão, chega atrasado, por favor, para você aparecer lá desesperado. Não, eu quero entrar. É Rapaz, verdade. uma cena esse ano, lá no colégio militar, foi com um aluno meu e eu fiquei muito triste. Ele chegou exatamente em cima da hora e os portões estavam abertos. Sim. E os militares estavam contando já 10, 9, 8, e ele estava descendo da moto, aí foi tirar o capacete, e aí foi ajeitar a mochila, e a gente gritaram, vem, corre, corre! E aí, quando ele se deparou com a gente gritando, já era tarde demais. Então, ele foi barrado na porta. Foi muito e não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, não entra. Não tem, já é Elvis, só ano que vem. Então, chega com antecedência, é um conselho bom para a gente falar também, né? Planeje como é que você vai chegar até o local de prova, se é um local que você não conhece ainda, pesquise como que é chegar nesse local, né? Eu tenho carro, tudo bem, mas você vai estacionar onde? Você sabe se o local é perigoso? Ou você vai lá fazer o Enem pensando, nossa, será que estão quebrando o vidro do meu carro? Será que meu carro vai estar lá quando eu sair? Então essas coisas não podem te atrapalhar, você precisa da sua mente ali focada no Enem. De aplicativo, não lembra que as tarifas costumam estar aí um pouco mais salgadas, né, quando o movimento está grande. Os itinerários de ônibus estão alterados em várias cidades por causa da pandemia ainda. Então é importante ficar atento a tudo isso para não ser pego de surpresa. A energia tem que ser guardada realmente para o Enem. Isso aí. Trazendo para sua área, Cássio, eu dei uma pesquisada e vi que questões relacionadas à Idade Média sempre aparecem nas provas do Enem, né? Tem alguma dica específica sobre isso, cara? Normalmente, quando aparece questões da Idade Média, realmente é um dos temas muito frequentes, eu vou te contar alguns outros, mas pega muito essa questão da mentalidade teológica da Idade Média, como que a igreja tinha um predomínio sobre o período medieval, essa influência religiosa, e aí é muito importante tomar cuidado com alguns mitos, né? A ideia de que a Idade Média realmente tinha bruxas, de que era a Idade das Trevas, de que a igreja realmente fazia com que a Idade Média fosse um período sem produção científica, sem produção artística. Isso é mentira. A Idade Média foi, de fato, um período com uma dominação teológica, com uma grande influência da igreja, mas ela teve as suas especificidades, ela teve seus padrões artísticos, ela teve a sua produção de conhecimento, teve as suas correntes filosóficas. Então, é importante ficar ligado a isso. Bacana. Agora, outros temas que sempre aparecem, com muita frequência, muita. Temas ligados à escravidão. São muito comuns. Questões ligadas à abolição da escravidão, aos tipos de escravidão, às singularidades da escravidão, aquelas coisas que poucas pessoas sabem, isso aparece. Por exemplo, a história do Luiz Gama já apareceu no Enem. É um escravo que conseguiu se tornar um rábola, que é um advogado sem diploma. E aí ele passou a defender o fim da escravidão usando o direito. Isso é comum? Aconteceu com muitos escravos? Não, mas é uma peculiaridade. Aí o Enem colocou um texto lá falando do Luiz Gama, e aí você tinha que ler o texto e entender aquela peculiaridade. Então aparece muito questão relacionada à escravidão, aparece muito questão relacionada à preservação de patrimônios. Então, é importante identificar qual que é o patrimônio material, qual que é o patrimônio imaterial, qual que é a importância de preservação do nosso patrimônio para a história, para a identidade do país. Aparecem também, com muita frequência, questões ligadas à Idade Média. Perdão, falei isso não. Falei, mas falei errado. Aparece com muita frequência questões ligadas ao Oriente Médio, porque é médio também, eu confundi. Aparece muito questões ligadas ao Oriente Médio, pelo menos uma por ano, assim, costuma aparecer. A relação ali dos conflitos de Israel-Palestina é muito frequente. Bacana. Estão perguntando aqui se a Era Vargas e a crise de 1929 são temas que merecem atenção.
O período entre guerras, ele costuma aparecer bastante. Crise de 29 aparece às vezes. Agora, o período da República, de forma geral, ele é muito recorrente. Muito recorrente. E aí a República, eu vou incluir a Primeira República, que é aquela fase ali do café com leite, da República Oligárquica, a Era Vargas, que vem logo em seguida, que vai de 1930 a 45, e aí o Brasil dá um up na industrialização, tem o seu cenário político bem modificado, e aquele período populista, que dá uma continuidade ao que o Vargas estava fazendo, né? Ali vem o JK, volta o Vargas, né? O momento que ele se suicida. O JK e Vargas são os que mais se destacam, sem dúvidas. E, por fim, da República, a ditadura militar. É um assunto que aparece bastante. A nova República, que é pós-ditadura, do Sarney para cá, assim, a gente tem o histórico de poucas questões. Pode aparecer, mas não é tão frequente. Aí vem aquela questão da redação, né? O Enem não gosta muito de se envolver em questões polêmicas. E vários políticos que passaram pela presidência, pelo governo aí na Nova República estão vivos até hoje, estão inseridos no cenário político até hoje. Então, assim, dificilmente vai aparecer questões mostrando erros explícitos ou fazendo críticas severas a esses políticos que estão aí no nosso cenário até hoje. Tem outras perguntas aqui, pedindo dicas de interpretação de questões da prova de linguagens. É importante ler o texto com bastante atenção. Olha só, você tem 3 minutos para fazer cada questão. Põe na lata aí, porque são 3 minutos só. Se passar de 3 minutos, deixa essa questão, vai fazer a outra, e se sobrar tempo no final, você volta nela. Tá? Mas é importante ler o texto com calma. Eu já vi gente dando dica aí meio vacilona, falando para leia só a primeira linha do texto, lê só a última, e aí você já consegue responder. Jamais faria uma coisa dessa. Você leia o texto todinho, pega a sua canetinha preta, inclusive a caneta preta, essa caneta preta, hein? Já testa as suas, leva mais de uma, pode levar um monte, tá? Não precisa levar a mão cheia, mas leva várias. E aí você vai marcando no texto ali os pontos principais. Uma dica interessante é você ler o comando da questão e voltar no texto. Isso é muito bom. Você lê o comando da questão, o que a questão vai pedir, e aí depois você lê o texto. Porque aí você já lê o texto procurando aquilo que vai ser solicitado. Isso pode fazer ganhar tempo, sem dúvidas. Bacana. Outra pergunta aqui. Devo participar dos aulões que acontecem pelos sites de internet? E isso é confiável? Sim, com certeza. Essa época de Enem, aquelas pessoas que vão fazer o Enem só por curiosidade, ou que se inscreveram, mas não estudou nada, e aí agora, na hora da prova, fala, poxa, se eu tivesse estudado, dá tempo de aprender bastante coisa, sem dúvida. Em 3 dias a gente faz um milagre, hein? Consegue ver bastante coisa. E aí, os pré-vestibulares, os cursinhos, eles vão tentar pegar essas pessoas que acordaram para o Enem agora e que vão estudar. Então eles dão o melhor de si. O pré-vestibular que eu trabalho, por exemplo, eu não sei se eu posso contar o nome, se eu puder eu falo. Pode falar. A rede Promo de ensino. Eles estão oferecendo aulas gratuitas. É só você fazer uma inscrição lá. Eles querem inscrição, querem seu contato, querem saber quem é você. Sim. E aí você faz lá o nosso curso gratuito. Vai ter várias aulas sobre todos os assuntos. Tá? Não são aulas para te deixar neurótico, paranoico. São aulas para realmente revisar os assuntos que mais aparecem. Tá? E aí você, além de ganhar esse conhecimento gratuitamente e ter um aumento de chance de conseguir uma boa nota no Enem, você já vai conhecer o nosso trabalho para no ano que vem ser um aluno nosso, caso você não passe. Então esses cursos são confiáveis e vale a pena fazer, sem dúvida. Você vai aí ver vários assuntos e às vezes vai relembrar coisas, né? As revisões, elas têm um efeito muito interessante no nosso cérebro. Você aprende um assunto e você esquece aquele assunto na medida em que o tempo passa. Mas aí você vai fazendo revisões e aquele conhecimento que você adquiriu, ele vai se tornando mais sólido. Tem estudos que falam sobre isso. Então, quanto mais revisões você faz, mais conteúdo você vai guardar. Ou seja, agora não é hora de estressar, né? É o momento de rever os conteúdos de forma mais leve, né? Sai fora de confusão, gente, essa semana, pelo amor de Deus. Nada de terminar com o namorado, nada de brigar com a namorada, nada de xingar a mãe esses dias. Fica quietinho ali no seu cantinho reservado, se mantendo em paz, buscando aquela paz interior para você focar no Enem.
Não é a hora de se meter em confusão, nem de ficar neurótico. Ai, eu não vi aquela matéria, aquele dia eu passei mal, eu faltei de aula. Calma, cara, calma, você nem sabe se aquele assunto vai aparecer. Vamos ter aí a positividade de acreditar que os assuntos que você mais se dedicou são aqueles que mais vão aparecer. Isso aí. Cássio, para finalizar, quais as dicas mais importantes e o recado que você deixa para os estudantes? Olha, a gente viu várias dicas hoje, mas eu acho assim que é importante que você faça a prova com calma. Então, eu estou brincando de ficar em paz, mas o nervosismo ele pode te atrapalhar. Então, faça a prova com serenidade. Se você vê alguém ali, ó, deu as 2 horas mínimas de ficar na sala, quem quiser pode sair, levanta um monte de gente e sai. Não fica nervoso com isso. Essa pessoa não fez a prova bem feita. Se você tiver que ficar até o último segundo, fique com tranquilidade, aproveite ao máximo o seu tempo. Vai fazendo as questões, marcando o gabarito, leia o tema da redação, se quiser ir fazendo algumas questões enquanto vai digerindo esse tema na sua cabeça. O importante é manter a tranquilidade, não deixar o nervosismo te vencer. Mas para você que vai fazer o Enem, a frase principal que eu tenho para te dar é essa aqui que está na minha camiseta, né? Faz uma cara de guerreiro, levanta a sua cabeça. Se alguém falou que você não é capaz, que você não vai conseguir, não dê ouvidos para essa pessoa. Você é capaz sim. O Enem é uma prova feita aí para todos os brasileiros e todo mundo que se dedica e que faz com atenção tem grandes chances de passar. Esse é o momento, para você que se preparou, esse é o momento de dar a voadora na concorrência. Né? Você não vai dar essa voadora fisicamente, por favor, não vá ser preso, mas é o momento, sem dúvida, de você mostrar o que estudou, aquela festa que você não foi, aquele lugar que você deixou de ir, aquela série na Netflix que você deixou de assistir. Esse é o momento da sua recompensa. Você que não desistiu, você que caminhou até aqui esse momento, né, veio chorando aí, massacrado, pegou esse ano de 2020 conturbado, mas esse Enem é seu, que você não desistiu e a universidade dos seus sonhos vai estar te esperando depois do Enem. Isso aí. Cássio, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou passar para você depois responder, porque a gente tem um tempo de meia hora para poder gravar essa live. Eu te agradeço. Já deu, já faltando 3 minutos. Passa rápido, né? É verdade. Foi um prazer enorme falar com você, Ronaldo. Que é isso, cara. Eu agradeço mesmo a entrevista, pela disponibilidade de tempo, pela sua agenda, que eu sei que tá lotada de entrevista aí. Estamos sempre à disposição, tá? Sempre volte aí para conversar com a gente. Com certeza. É só convidar que eu volto sim. Isso aí. Muito obrigado, viu, cara? Um abraço para todos. Bom Enem. Isso aí. Nos próximos 2 domingos, cerca de 5,8 milhões de pessoas devem fazer as provas do Enem, seguindo todas as orientações sanitárias para evitar a transmissão do coronavírus. Os portões dos locais vão ser abertos 30 minutos antes do previsto para evitar aglomerações. Além disso, cada sala terá 50% da capacidade máxima. Nós do Por Dentro de Tudo desejamos a todos uma boa sorte.